Olá, guerreiros, olá, guerreiras. Gente, eu me arrependo muito de ter começado 2 servidores de uma vez, porque eu gosto de interagir, de jogar de uma maneira estratégica, inteligente. E aí eu tô sem tempo, né? Porque jogar de maneira inteligente, estratégica, quer dizer também envolver-se, né? Conversar, falar, ser ativo. Não só na sua conta, mas na aliança, na guilda, no entendimento do jogo. Eu mandei aqui um. Vou mandar um mensagem para o meu dual. Pronto. E, em resumo, vou ler. Eu escrevi. Rússia, poxa, eu passei o servidor inteiro te perguntando por quê. Você precisa perguntar para si mesmo antes de fazer as coisas. Nós realmente precisamos fazer algo na aldeia 02 além dos campos de cereais, moinho e padaria? Realmente precisamos? Praça de torneio para fazer o que agora? Tem outras coisas, mas só vou comentar só sobre isso, como exemplo. Você falou que a 04 estava negativa, mas como? Por quê? As tropas dela estavam na 05, todas elas. Como ela ficou negativa? Era só reencaminhar para 01. Como eu mencionei para ele fazer, né, quando eu saí. Mandar tudo para 01. Mas, aí as tropas da 02 estão na 02, quando era para estarem na 01. Digo de novo, se estivéssemos fazendo tropas apenas da 04, usando o treino a cada 3 dias, você não teria tantas coisas para pensar ou decorar. Porque é o que ele fala, né, que ele esquece. Então, eu faço as estratégias com base nestas circunstâncias. Ele esquece. Então, putz, vamos fazer tropa só numa aldeia? A gente usa o treino a cada 3 dias. E aí depois faz na 03 que é do lado. Ou seja, a gente não precisa mudar os mercadores que estão fazendo os envios dos recursos, né? A gente só precisa, quando não for fazer tropa na 04, colocar para ela enviar os recursos que chegam para a 03 e fazer tropas na 03. Ponto. Né? Não precisa ficar mudando várias coisas na conta. E ele muda muita coisa na conta. E depois que ele bagunça, ele mesmo se perde. E aí ele mesmo fala essas coisas, né? Ah, a 04 tá negativa, não tem cereal não sei aonde. Né? Claro que não tem, pô. A conta foi arrumada para funcionar de uma maneira. E daqui a pouco ele puxou a tropa de volta para onde está saindo o cereal. Aí não fica cereal para as construções, não fica cereal para fazer as coisas, não tem recurso, porque o recurso já está saindo dali. E aí ele quer fazer alguma coisa ali, do nada. Então assim, isso é complicadíssimo. Por isso que eu realmente não consigo mais jogar com ele nesse modo assim. E aí beleza. Se tivesse fazendo conta no 02, eu já expliquei isso, né? Fazer com treinamento, no 3, e ficar enviando tropas para 01, né? Porque tem isso, né? Se você tem um padrão de funcionamento, eu sei que eu faço tropas na 04, ela demora para chegar na 01, ou seja, tecnicamente não preciso nem sequer eu preciso da praça de torneio, eu preciso gastar com isso. Porque eu vou colocar as tropas lá na 01 e dali pronto, ela consegue ficar indo. Né? Eu posso fazer depois, eu posso fazer sem urgência, por quê? Todo dia eu sei que eu tenho que mandar as tropas que estão feitas na 04 para a 01 e pronto. Né? Aquela distância grande ali. E aí, beleza. Enfim, é algo para reparar. Eu acho que você deve ter devolvido as tropas sem querer. Ao mesmo tempo, pelo costume de devolver, como você fez com a 02. Ou seja, a 04 estava negativa porque ele tem um costume, eu já falei para vocês, de... Por exemplo, tinha os espiões do Gadernal na nossa aldeia 01. No lugar de ele botar para um Oasis, botar para o Starik, ele devolveu. Aí, ponto, né? Devolveu em 1 hora, sendo que tinha uma aldeia a 16 minutos, a 5 minutos para ele enviar, redirecionar, né? E depois redirecionar de lá. Então, assim, ele não conserta os hábitos maus dele, e aí ele continua até o final do servidor cometendo os mesmos erros, causando transtorno para ele próprio, porque aí depois ele tem mais trabalho, né? Porque aí ele não sabe onde é que estão as rotas, ou ele não decora onde estão as rotas, o que a conta está fazendo. Ele só diz para eu fazer, resolver o problema que ele mesmo gera, igual gerou agora outro problema, e depois que eu conserto, eu tenho que desfazer, né, quando eu volto à normalidade, para ele daqui a pouco criar um outro problema para resolver de novo. E aí, complicado, né? Bom, tá gravando, né? Tá. Vamos voltar pro game. 07 sofrendo ataque. Eu tinha deixado, se vocês recordam, eu tinha deixado defesa na 07, 500 de lanceiro. Aí eu deixei um rapaz como duo
para ele pegar as tropas. Eu especifiquei o que ele tinha que fazer. Pegar as tropas da 01 para ele e mais nada. Especifiquei. Mas aí ele tirou as tropas do coisa. Beleza, não sabia. Mas qual é o ponto? Aí eu vou explicar o motivo das minhas decisões para que as pessoas possam tomar decisões por elas próprias nesse sentido. Deixar as tropas de fake passar na sua aldeia é muito perigoso. Você concede informação. Ponto. Esse é um problemão. Conceder a informação de que a aldeia está vazia. Então, você mantém alguma defesa para que você não dê esse consenso de informação. Ou seja, eu fiz os encaixes para poder barrar ali os ataques na 08. Coloquei as tropas ali e tudo. E aí ele chegou e tirou. Né? Se não houvesse as defesas que eu coloquei de maneira a chegar junto, não teria as defesas na aldeia. Porque aí ele tirou as tropas. Sendo que eu especifiquei a quantidade, da onde que ele tirava e tal. Então, e ele mesmo voltou as tropas agora, tipo. E não entendi por que o meu herói está com a lança do guarda Udyr. Isso aqui é outra coisa que não faço ideia do porquê que ele mudou para este item. Eu até falei para ele que ele podia colocar o item que ele quisesse entre a labada do lanceiro e o martelo do paladino, né? Que são as duas tropas que eu tenho na aldeia. Não imaginei que ele fosse trocar por uma que tecnicamente não serve, né? Não serve. E aí eu não sei, isso aqui é igual quando o meu duo, ele, por exemplo, para aquela defesa lá, nós tínhamos a opção de botar o herói na 02 para ele defender junto com os falanges. O meu duo enviou o herói de defesa pela 01 e pronto, sem tropa nenhuma para ele apoiar a tropa nenhuma de defesa. E aí eu não consigo entender, a não ser o fato de que a pessoa literalmente não compreende que o herói só vai defender com as tropas que ele apoia quando ele defende a partir daquela aldeia também. Então assim, eu faço tropa na 01, na 02, estou supondo, e na 03. Aí eu mando o herói a partir da aldeia 05. Ele não está apoiando nenhuma das tropas das aldeias que eu fiz tropa. Então eu tenho que enviá-lo para uma dessas aldeias, para reforçar a aldeia que está sendo atacada com ele a partir dessas aldeias, e aí ele vai apoiar as tropas com as quais ele está junto. Se ele não estiver junto com essas tropas, ele não vai apoiar. Você vai perder o bônus defensivo dele, você vai perder o bônus do item, e ponto. Entendeu? E aí, enfim, esse é o comentário. Não tem... Acabou de surgir mais um ataque aqui. Não foi isso? Eu tinha desmarcado lá da... Foi. Mas em 5 horas. Isso aqui não é algo para se preocupar não, gente. São fakes que vão ficar aparecendo aí direto e tudo. Dá tempo para eu fazer as coisas, né? Eu tenho essas defesas nessas aldeias. Inclusive isso, né? Eu deixei as defesas nas aldeias próximas e várias aldeias para eu ter uma opção de encaixe, para eu ter fazer determinadas coisas. E eu não mandei apenas paladinos para cá, eu mandei lanceiros também. Eu não mandei apenas 50 espiões, tinha mais espiões aqui. Tudo isso tem um motivo. Todas as coisas que eu faço, elas têm um motivo. Às vezes até ocorrem lapsos, né? Mas no geral, tem motivo. E aí quando alguém desfaz, eu estou em problemas. Entende? Eu estou em problemas. Aqui. Ó, por exemplo, não tem como ter 18 mil lanceiros aqui. Por que esses lanceiros estão aqui? Eles vieram de algum lugar. Entende? Enfim. 08. E aí eu quero saber onde é que não tem lanceiro agora. Entende? Tem algum lugar agora que está sem lanceiro. Aqui tem. Aqui também tem. Então, onde é que está sem? 0,5. Eu não sei se... O que houve? Que tá tudo lotado assim. As rotas estão desatualizadas? É o quê? Acho que é isso, né? Eu tô também já há um dia e pouco, né? Sem... Não, deixa eu ver.
543. Estão desatualizadas, né? 543. Eu até falei 543, exato, estão completamente desatualizadas. Eu até comentei que eu tinha... O que eu tinha feito? Eu tinha... Opa, tem construção aqui. Eu tinha ganhado um bônus, né, um monte de recurso por causa justamente de ter colocado os campos no 10, né? E aí, vamos aqui. Isso aqui é... Aí ele puxou a tropa de volta pra cá, mandou só 10 mil redondo. Gente, eu não entendo isso, sabe? Tipo, as tropas estavam lá, aí ele puxou de volta. Eu liguei as botas para poder as tropas chegarem lá mais rápido para ajeitar o cereal, para o cereal ficar tranquilo, para ele não se preocupar com isso. Entende? E aí eu deixei uma situação para ele em que ele não ia se preocupar com o cereal. Aí ele se fez o favor de bagunçar para poder ficar com problema. E não consertar, né? Não arrumar, né? Enfim. Aí nós temos uma aldeia que 100% pode fazer as tropas. E a 1.500 ele prefere gastar na praça de torneio de uma aldeia que está parcialmente quebrada, sem sem o hospital, sem a... Qual o nome? Sem o quartel, sendo que é a aldeia que está do lado das nossas, que é a 02, que está do lado da 01 e da 05. Então assim, ela é a que menos precisa de praça de torneio. E a praça de torneio custa uma bagatela. Tinha ali campos de cereal para fazer, tem um moinho, tem a padaria, que está destruído, mas isso ele não fez. Aí eu não consigo acompanhar esse... Me manda mensagem reclamando do cereal, mas ele não upou o cereal. Aí é complexo, né, gente? Complexo. Não pode ser ajudado. Vamos na V03. Nada fazendo. Ó. 03 tá. Nada no quartel e nada na cavalaria. Mas ele tá gastando lá em cima, né? Enfim. Bom, você já me viu reclamar muito assim, né, disso. E a quantidade de vezes que eu tenho resmungado sobre isso. Espero que a quantidade de vezes que eu esteja resmungando sobre isso também, de alguma forma, ajude vocês a raciocinar assim, um pouco nessas questões. Porque ó, os cavalos estão aqui. Não era para eles estarem aqui. Era para eles estarem na 01. Eu especifiquei claramente que todas as tropas deveriam ir para 01. Claramente. E expliquei. As rotas estão para lá. Ponto. Cara, não tem como ser mais claro, sabe? Ó, até mesmo os espiões ele mandou de volta. É complexo, pô. Muito complexo. E os espiões a gente precisa muito lá. Precisa muito. Não é pouco, é muito. A gente não pode ser espionado. A gente acabou de fazer uma defesa enorme. Então, se eles pedirem para alguém espionar, a gente tem os olhos de águia 10. Isso aqui é 10 mil espiões, gente. Isso aqui é 10.270 espiões. Que precisam, né? Sem nenhum artefato. E se for... tiverem com os olhos 5x, precisam de 2.054, né? Para poder passar desses espiões. E eles retornaram para casa aqui, né? Vieram ver a família, não sei. Estão de férias. Anteciparam o Natal. Eles anteciparam o Natal. E aí, ponto, né? Aí você toma uma espionada lá. Aí vem uma outra pessoa, tipo aquele que tá 15 quadras que eu comentei com vocês, né? Aquele rapaz que tá 15 quadras lá, que já tinha atacado com aquele arme Michuruca, mas não era o arme dele principal. Aí ele, pá, espiona ali, vê, já que já quebraram um pouco da defesa, ele deve estar com pouca defesa lá, vamos ver, né? E aí pronto, né? Aí a gente só toma. Acabamos de ter uma vitória esmagadora. E aí depois a gente sofre uma derrota frustrante por erro estratégico. Erro estratégico, né? Porque os espiões são estratégicos. São ferramentas estratégicas também, assim como o ouro. A gente perdeu já uma quantidade gigantesca, né? A quantidade de erros que a gente cometeu nesse servidor é gigante e ao mesmo tempo é uma quantidade de erros
que acontece aos jogadores normalmente. E mais, inclusive, né? A quantidade de vezes que a gente erra no servidor, sabendo o que fazer, é muito alta. É muito alta. Você também deve levar em conta isso. Ó. Aí tá lá as tropas aqui. Nossa, velho. O herói tá aqui. Né? Cadê? Por que o herói não tá no 01? Nossa, Entende? Enfim. Não tem. Eu não consigo achar assim uma resposta para essas coisas e tal. O herói ele produz cereal e tal. Vou mandar ele. Deixa eu ver. Tá. E eu vou refazer aqui as questões da conta. Eu já acertei ali no Gadernal. Eu tô chamando de Gadernal e eu já acostumei com esse nome, tá? E ponto. Está sem ouro aqui. E assim, gente, uma coisa também só pra comentar, né? O rapaz coloca ouro na conta. Mas vocês percebem que eu não valorizo isso, né? O que eu valorizo é o tempo dele na conta. Porque alguém colocar ouro na conta, né? Na verdade são duas coisas que eu valorizo, né? Quando as pessoas me pagam para jogar com elas, isso aí é o que eu mais busco. A pessoa me pagar para jogar com ela e aí eu vou fazer tudo que ela precisar, que ela quiser, não importa. Eu cuido da conta e tal. Pronto, ela tá me pagando para eu administrar a conta para ela do jeito que ela quer, para fazer, eu quero tropa pra caramba em tal coisa. Se ele quiser tropa em todas as aldeias, eu vou fazer aquilo. E eu vou fazer da maneira mais eficiente possível. Eu vou errar, mesmo que seja um erro, da melhor maneira possível, da maneira que dá para tirar mais proveito, né? Então assim, e aí depois disso eu valorizo o tempo, porque aí eu também descanso, né? Eu posso continuar escrevendo e tudo mais. Mas quando as pessoas pagam, aí eu consigo dedicar um tempo maior para conta e tal. Beleza. E tem gente que paga, tá, gente? Tem gente que paga. E tá. E aí, por exemplo, né? Porque do mesmo jeito que a pessoa coloca ouro, e aí não é uma crítica, é pra ser entendido como informação também. As pessoas que colocam ouro, quando estão jogando com duo, etc., vocês podem perceber a quantidade de ouro que ele desperdiça. Então, ao mesmo tempo, a sensação que ele deve ter, e aí eu estou falando dele, mas no sentido geral, que a pessoa que coloca ouro deve ter, é que ela pode, né? É que ela colocou o ouro, ela gasta da maneira como ela achar conveniente, correto, mas que ela está fazendo algo pela conta. Quando ela coloca esse suprimento e ela mesma consegue torná-lo, entre aspas, inútil na maior parte do tempo, irrelevante, ela não está contribuindo com nada, na verdade, né? O que eu quero dizer é isso que eu quero dizer, né? Precisa de alguém colocar ouro aqui? Não, não precisa. Ok, que tem a minha maestria, vou colocar dessa maneira, em lidar com o assunto, né? Mas, né? Ponto. Não é realmente para mim essencial por causa disso. Aí aqui tem o elmo ali. Só que eu tenho que botar para vender urgentemente antes que ocorram casos semelhantes. Porra, isso tá foda. Tá, não vou olhar isso aqui agora não, embora eu tenha que vender itens. E tenho que comprar também. Até aqui, ó, 81 mil. Eu tinha feito quase uma compra errada, vamos colocar assim. Mas que é igual essas coisas aqui. Eu estou controlando o mercado. Quando tem itens que eles já estão escassos, eu acabo de fazer eles ficarem mais escassos ainda naquele dia. Vou esperar, por exemplo, que ocorra o fato... 500 não, gente, que isso? 250. Vou esperar o fato de que
Vocês reparam que foi o mesmo preço aqui, ó, que deram? O fato deles se tornarem mais escassos se não entrar mais itens desses amanhã é porque eles estão realmente escassos. E aí eu vou completar eles e vou botar para vender e vou começar a taxar um valor mais alto. Entende? Esse é o ponto. Mas eu vou tomar um dia para observar. Se eu conseguir, né? Porque assim, tem coisas que eu já faço porque eu já tenho um pragmatismo a seguir, né? Eu vou no mercado, já sei o que eu estou procurando, já sei o que eu estou querendo ver. Já entendo o que eu... Quando eu vejo, eu já percebo determinados movimentos do mercado. Aí do ano, aí do ano. E só acompanho aquele movimento. Tá, eu entro aqui só para poder fazer a questão do cereal e eu esqueci. Não, o que eu ia fazer aqui no geral, gente, eu perdi muito tempo sem fazer, nem lembro o que, nem lembro o que eu estava fazendo. E aqui agora é 16, então eu vou precisar aumentar aqui. Ah, tá vendo? Só aumento necessário aqui nessas aldeias, tal, quanto de população ela tem? 461, né? Está com PNA com a BR, mas esse PNA é muitíssimo perigoso, tá? Muitíssimo perigoso mesmo. O Common veio também. Deixa eu ver aqui. Argos. Lucarini está na TT também agora. Ué, e a BR ficou como que é? Muniz tá na TT. Bom, deu uma boa, como posso dizer? Uma boa mudada, né? Na guilda. Vamos botar assim. Agora essas aldeias estão em paz, né? Mas aí, principalmente agora, por causa disso, é ideal eu manter essas defesas aqui assim, ó. Porque essas defesas aqui, né, eu consigo colocar até mais 1000 aqui. Depois eu vou conseguir colocar mais ainda. Por quê? Porque elas vão ser importantes para encaixes. Então, assim, se eu lançar para cá 2000 cavalos, né, tem 6000 lanceiros, e eu posso mandar 2000 cavalos. E para fazer encaixes e emergências, etc., é fantástico. Ponto. E aí, antes o que eu estava falando era isso aqui, né? Os ataques batendo lisos. Entende? Não é bom, não é legal. Isso concede informação. Mas, beleza. Arquivo. Isso aqui deleta. Ainda tem esse relatório aqui. Tem que ter. Ah, tá. Estava olhando a última página, né? Arquivo, arquivo. O que acontece, gente? Eu também tenho um pouco de memória, né? Eu tenho um pouquinho de memória, assim. Tem coisas que eu esqueço, mas tem coisas que eu não esqueço porque eu já sei que eu tenho que ter atenção naquilo. É como se fosse uma ordenação assim no meu cérebro, que eu já sei que eu tenho que ter atenção. Então, a gente sabe que esse ataque aqui veio de longe pra caramba. Ele veio com catapulta. Aí agora eu esqueço. Ponto. Que eu não posso esquecer? Se esse ataque viesse com 100 catapultas, tá? O tempo dele dizia que ele tinha botas. Então, esse cara deve ter atacado, né? Nesse ataque agora ele deve ter atacado de verdade, porque ele estava com botas e tudo. Ou ele só estava farmando. Mas, escudeiro. Inclusive, é uma coisa assim que, quando você vai mandar fake, você faz a tropa mais barata, né? Ou Oplita, ou Sentinela. Escudeiros é caro para você poder mandar em fake assim. Não vale a pena. E ele mandou bastante. Vamos olhar aqui. Warehouse. Deep in my cell, where I have this boy. Depois eu conserto ali a rota. Tá vendo? Tem muita coisa para fazer.
Eu esqueço, tá vendo? Eu ia fazer a rota lá, esqueci. Já vim fazer outra coisa, vou esquecer. Tem que arrumar um sitter, tem que arrumar alguma coisa. Deixa eu voltar para explicar aqui a Gadernal. Gadernal. O que ocorreu aqui? E aí é o ponto que me fez começar a gravar o vídeo. Vai embora eu tenha enrolado tanto para chegar até aqui. Nós paramos de fazer tropa na aldeia Gadernal porque o quartel foi destruído, a cavalaria tinha sido destruída, o hospital tinha sido destruído, não tinha como fazer. Mas a aldeia estava aqui. Ficou a tesouraria, ficou a casa de ferragens, ficou as coisas, né? Ficou a academia, que permitia construir a cavalaria rapidamente. Ponto. Esse é o ponto. Tudo ficou aqui. Se tudo ficou aqui, eu só tinha que refazer, né, o quartel. Gente, porque tá demorando um pouquinho para fazer, porque eu não estou aqui direto nessa conta. Aí, às vezes, meu do faz, às vezes o dono da conta faz. Eu instruí eles para reconstruir aqui. E aí eu comecei a fazer tropas nas outras aldeias, na Blitz e na Star, porque é onde já tinha coisas e eu tinha o recurso para gastar, para fazer as coisas, ou seja, para aumentar a armadura, para botar as tropas para fazer. Mas aquelas aldeias não são as mais eficientes para fazer as tropas. Inclusive pelo fato de que elas são duas aldeias. Então eu tenho que dobrar o meu gasto em praça de torneio, em armadura, em quartel e um monte de coisa. Uma vez que eu já estabilizei aqui a situação, eu retorno a começar a fazer de novo aqui. Ligar o treino e fazer tropa. E mais nada, essa conta ela tem 8 aldeias. Veja, a gente precisa de 4 aldeias mais ou menos para poder construir, fazer defesa no quartel de cavalaria, numa aldeia de defesa. Nós temos 8. Ou seja, se você ligar o treinador de talentos, você precisa de 8 aldeias para uma aldeia. E é o que nós temos. Então, não tem espaço para outra aldeia criar tropas. Bom, aí eu falei com eles. Já está estabilizado, faz só cavalaria lá na 01. E mudei as rotas. Aí, não sei quem, aí não sei se é o dono e tal, desativa as rotas para poder fazer tropa ou continuar fazendo alguma coisa nas aldeias que não precisam fazer. E aí eu entendo o sentimento de que você gastou naquela aldeia, como no caso da Star, no caso da Blitz, até ontem, anteontem, eu estava aumentando praça de torneio. Mas não é mais eficiente fazer aqui do que fazer lá. Então faça lá. O risco dessa aldeia Gadernal, ela sofreu ataque. Mas o risco de ela ser alvejada e destruída é muito pequeno. Então ponto. Faça lá, não faça aqui. Sabe? Essa aldeia aqui é mais segura? É mais segura. Mas o tempo de viagem das tropas é de 12 horas. O servidor está acabando. Se fosse antes, já estivesse fazendo continuamente, aqui seria ideal para fazer as tropas, com certeza. Ela está longe, né? Apesar de que nesse servidor nenhum lugar é seguro, né? O teu aliado de hoje passa por uma outra guilda amanhã, junto com mais 2, mais 3, e tua área vira um inferno. Aquela área segura que você tinha, você simplesmente não tem mais. E esse é o ponto. Inclusive, eu não quero acreditar que ele tenha mandado as tropas de volta só. Não, não mandou. Graças a Deus. Misericórdia, pai. Se ele tivesse mandado tropas de volta aqui, nossa, eu ia ficar assim. Enviar tropas. E aqui, ó, nesse tempinho que a gente foi fazendo tropa e tudo. Ó, agora demora 5 horas por causa da praça de torneio. Nesse tempinho que a gente foi fazendo tropas, ó, 2.000, né? Mas vocês veem, eu liguei treino aqui, liguei treino lá. Gastei recurso, gastei ouro, né? Mas porque até até 300 eu posso gastar, que os outros 300 do outro. Nessa aqui, ó, nem tem mais tropa porque a gente perdeu, né? Fazendo desencaixes e tal. Então, ok. E aqui ele começou a fazer o guarda Arthur. Não sei porquê, tipo, não faço ideia. Depois eu analisando os custos, eu acho que fazer o guarda Arthur é mais viável do que fazer o Reshep, tá? Mas
Eu só não faço ideia do motivo. E outra coisa que aqui a Scorpio estava desativada também o envio dela. E não sei porquê. Tipo assim, ó, isso aqui do jeito que está. Gente, essa aldeia tá funcional. Tá totalmente funcional. Ela não precisa guardar recurso nela. Ela não precisa fazer nada, né? Cadê? Não tem a padaria? A padaria tá aqui. Ela precisa fazer o que aqui de recurso? Tem alguma coisa que foi destruída aqui de recurso? Tem a fundição. Então é só a fundição. E o recurso para fazer a fundição está no herói. Ó, está no herói. Então eu não preciso cortar as rotas aqui. E é algo que eu também comento muito com o Du. Porque eu tirei só o cereal, né? Porque não precisa, nem precisa enviar para Gadernal, porque não tem tropa, tá? O cereal tá sobrando. E upar os campos aqui. Que também o custo é muito baixo. Você tira do herói, né? E acabou. Aí nego trava a rota. Aí a aldeia chegou aqui, tá lotada. Sem necessidade. Se alguma aldeia tiver que lutar, tem que ser Gadernal. Entendeu? Mas ela demora muito mais para lotar. Então, ponto, né? Acho que tá dito, né? Tá explicado. Deixa eu ver aqui, ó. Agora no 19, isso aqui acho que eu consigo fazer. E o que eu ia fazer aqui era refazer todas as rotas, mas eu já refiz antes de fazer o vídeo. Olha, eu vou dizer, eu não sei se é extremamente chato ou como é que é. Mas na minha visão também é extremamente didático mostrar um servidor inteiro assim, do jeito que eu estou fazendo. Então assim, depois dessa série aqui, eu acho que dá pra dizer que se viu quase de tudo, né? Ataque, defesa, brigas, confusões. Você vê o que eu comentei lá do 3x, né? Como eu fiz parte do movimento, pode-se até dizer que eu tenho influência nisso. Mas o que eu falei se cumpriu, né? As pessoas estavam brigando para depois estarem todos na mesma guilda. Então é só isso, né? Todo o servidor assim desse tipo aqui, ele é caótico assim. E isso eu gosto. Eu gosto, porque beneficia a inteligência. Beneficia a paciência, beneficia o controle. Então, é um ponto. Cadernal, que é cadernal também. É cadernal também. Deixa eu só olhar se está tudo ativo. Está tudo ativo. Aqui também está tudo ativo. E por último, para fechar, eu vou reorganizar lá abrir só 887. 887. A Star não vai mais fazer tropa. Não deve mais fazer tropa. E aí, beleza. Não gosto disso, né? Eu já comentei com vocês, mas o que eu gosto de fazer aqui? Ah, não vou fazer isso agora, mas o que eu gostaria de fazer aqui? É botar direitinho, né? O mercador direitinho. Gostaria não, eu vou fazer. Eu vou mudar isso aqui para editar. Vou botar para Blitz. E desativar. Pronto. Aí aqui. Duplicar. Retirar para eu poder conseguir dar um Alt Tab. Criar nova rota. $16.000. E aqui, 16 dá algumas horas, eu vou deixar 100. Ou eu vou deixar metade. Não, eu vou deixar 100.
que eu vou deixar 100? Porque eu prefiro que a história aqui, e eu tenha mais um lugar para o qual recorrer, em caso de falta de cereal, supostamente. Ou também que encha em todo lugar e eu consiga selecionar o alvo aqui, Gardenal, e eu consiga fazer isso aqui, ó. Eu não posso mais enviar cereal para mim mesmo, tá? Então assim, toda vez que encher aqui, eu vou vir no bônus da guilda e eu vou colocar lá aonde estiver faltando. Aqui, recrutamento. Não, aqui está faltando o quê? 4 milhões. Beleza, então, comércio. 79 mil. Contribuição. E pronto. Deixa eu ver aqui onde tem mais. Eu já podia ter visto isso antes. Estou acostumado com a minha conta. Recursos. 150, 80 mil na Blitz. Então aqui, ó, isso aqui vai tudo para lá. Blitz, vamos lá. Não era para eu estar fazendo isso com vocês aqui, né? Eu fico onerando muito os vídeos, mas eu acabo, se eu não fizer agora eu vou esquecer. Comércio, 80 mil. Eu faço muito isso em off, esse tipo de coisa. Só que em algum momento eu falo, putz, eu podia mostrar isso aqui porque isso faz parte da rotina, entende? Por mais que vocês não tenham visto tanto, né? Vocês sempre veem muito lotado e tudo mais. Mas você vê, essa aldeia aqui, ela recebia cereal de um monte de aldeia, ela faz um monte de coisa e ela não tem para onde enviar. Então, 150. Pronto, já foi 174, só isso. Eu vou mandar 150, mais 80. Eu mandei para recrutamento? Mandei para algum outro? Não estou entendendo. Isso aqui pareceu errado. 150 mais 80 mais 70 e pouco? Não está errado essa conta aqui? Ué, gente. Ah, tá. Não mandou os 150 aqui. Não sei porquê. Deixa eu mandar 100. Ah, não. Eu mandei 5 mil. Será que foi isso? Então, será que aqui na outra eu também não mandei? Na Blitz. Mandei. Na Star. Eu mandei. 77 são 14. Ah, tá certo, tá certo. Não tá certo não. Mas eu também não tô entendendo. Ah, tá, 200, tá certo, sim. Esquisito. E aí você vê, né? O que o rapaz... Isso aqui é um servidor 5x, né? Então, o que o rapaz pensou que foi uma destruição, ou ele tentou fazer aqui, não sei. O que causou? Se eu estivesse jogando um servidor só, causaria menos transtorno ainda do que o que causou agora, né? Isso aqui foi minha mensagem para a guilda. Eu acho que eu mostrei para vocês. Sempre explicando. Sempre colocando tudo, né? Só vou dizer aqui, ó. A gente recebeu o ataque ontem, 1h da tarde. Depois às 4. Depois às 20. 1h55. 5h31 na área 51. 8 horas na minha conta. E por fim, o ataque de meio-dia desse rapaz aí. Ele ficou 2 dias inteiros atacando igual um maluco, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até ter as tropas pegas. Com paciência. Quando ele atacou exatamente o melhor lugar possível. Quando eu notei que ele ia ficar atacando a capital, eu falei, opa, é ali. Com o muro, com as torres de vigia, com o pedreiro. Pena que não teve como ligar o arquiteto, né? Porque aí daria uma perda menor para meus compatriotas de guilda, né? Aqui da Brutus está e a Átila eu já fiz o mercador.
E pronto, agora é voltar a fazer as tropas ali. E pronto, né? Detesto quanto tempo demora. Tá, agora acho que eu vou até fechar aqui um pouco. Mas é só porque já não precisa ficar aberto também, né? Voltamos para a nossa. Ó, eles destruíram aqui um campo... Não, não. Na 05. Na 05 não. Ó, na 02, cara. Ai, meu Deus, velho. Ó, ele desativou a rota, se bobear. Certamente. Cara, aqui ainda tá ativa. E assim, aquela rota estava ativa sem a... Como posso dizer? Sem as tropas aqui. E aí tem as tropas aqui. E outra coisa que eu posso dizer é que tem 900 espadachins aqui agora. Esses 900 espadachins certamente foram conseguidos por meio de uma aventura. Que eu já expliquei várias vezes. Você não faz aventura assim. Mas eu deixo que já não importam. Vamos ver. Outros. Pode ter sido excluída já. Já foi excluído. Queria pegar as aventuras para ver, né? Esse oásis aqui é do Random. É bom, vai pegar um pouco de cereal de lá. Agora vocês notem, né? Que a aldeia 0 pouco lá, ela vai ficar negativa se eu tirar o herói de lá, tá? E esse é um ponto também. Não posso tirar o herói de lá agora. Vou esperar um pouquinho para me organizar isso em off, tá? Porque senão vai ficar muita coisa para vocês. E o que eu queria fazer, que eu não vou fazer agora, ia fazer é reorganizar o cereal, tá? Eu ia reorganizar o cereal aqui na minha planilha. Ó, reforço em 4 horas. Ah, tá. 3 minutos, 2 minutos. Ó, em 10 minutos chega 7h14. 7h14, 26. Muito pouco. Em 13. Tá. Tem que botar mais cereal para chegar aqui. E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Ó, olha a conta de cereal. Tem o mercado, as rotas ligadas? Bom, as rotas estão ligadas. Mas não é com 12 mil. Já deveriam estar... Já deveriam ter sido atualizadas. Mas... Vamos ver, né? Cada 10 minutos são 60 mil. 60... 72. É isso? 72. 72. Quanto que está aqui o cereal? 140. Então poderia ser o dobro. Tranquilamente, né? Poderia ser o dobro. E uma outra coisa. Ponto. Cadê os espiões daqui, gente?
Meu Deus do céu. Cadê os espiões? Aí nego passa ali, espiona e pronto. É isso. A gente acabou de fazer uma defesa, toma uma espionada e acabou. Complexo. Complexo demais, né? Muito complexo. Essas coisas. É uns vacilos assim que não tem nenhuma necessidade de ocorrer. Ó, aí tá essas aqui lá embaixo, junto com o herói. Essas aqui eu vou... Estão lá no oásis, lá embaixo. Né? Tem cavalaria aqui? Cavalaria nível 2. Vou fazer aqui 50. E vou mandar os 50 daqui para lá para a capital. Pelo menos para ter alguma coisa. Depois eu vejo o restante. Mas esses já estavam lá. Essa aldeia aqui, ela não é importante. Aí ele vai fazer ela virar importante de novo. Ou tentar que ela tenha valor de novo. Para a gente não poder defender ela. Aí se bobear já gastou com o muro, subir no muro. Vamos ver. Não, graças a Deus não. Mas, entende? Cansativo, é cansativo. Quartel no 20. Quartel no 20? Esse quartel tinha sido destruído, não tinha? Calma aí. Não tô acreditando. Não tô acreditando que ele gastou ouro. Alvenaria, celeiro. Não, não dá pra olhar assim quando tá no arquivo. É uma pena. Eu vou forçar, porque eu quero notar. 950. O que ele vai fazer? Se ele vai botar defesa lá? Que coisa que ele vai fazer? Arquivo. Eu tenho quase certeza de que o 9 minutos. Se eu tenho tempo ali tem uns 10 minutos pelo menos para mandar serial, eu vou mandar. Dá tempo. Só não posso esquecer, né? Arquivo. Vamos ver os ataques lá aqui. Eu já vi o primeiro, né? Vamos ver só os seguintes para ver se o quartel foi destruído, velho. Se o quartel foi destruído, moinho e padaria, hospital e praça de torneio, acho que não. Cavalaria e... Não, graças a Deus. Gente, eu tinha achado que ele tinha feito o quartel de novo, tá ligado? Mas, ó, também não tem motivo para fazer tropa ali de novo por causa do hospital. Não tem retorno das tropas, etc. Então, assim, até dava para fazer os coisas, porque o servidor tá acabando, mas assim, não é eficiente, pô. Não é eficiente. É mais fácil fazer tudo lá na 04 e ponto, entende? Enfim. Aqui, ó, tem que reorganizar. Aqui eu tô com 147 positivo agora. E eu tenho quanto negativo na 01? Ou seja, não era para ter, né, ter problema de serial na conta, porque a conta está relativamente bem. 305. Vamos botar 310. Aí aqui, se eu direcionar para 1, estamos 17k negativo. Que dá para resolver, né? Dá para resolver. Sendo que daqui a pouco vai ser 332, que está chegando 15k de 15k de pretorianos, né? Então, deixa eu mandar logo isso aqui para lá para baixo. Vou botar em 2 vezes e depois vou fazer as rotas para resolver esse problema. Bom, gente, vou encerrar logo. Eu vou fazer um assalto ali naquele oásis do rapaz. Devo farmar um pouco essas aldeias dele para poder roubar um pouco de cereal. E é isto, tá?
Valeu, falou.